Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live da série Ciclos Emocionais. E hoje o ciclo emocional que decidimos é sobre depressão. Você conhece pessoas com depressão? Você que está entrando aqui na live, recomendo que você compartilhe sobre essa live com uma pessoa que você conhece. Porque no meio do seu ciclo de amizade, de amigos, de familiares, talvez até você mesmo esteja passando por esse problema, por esse sintoma, por essa causa, esse diagnóstico das suas emoções, chamado depressão. Porque a depressão tem manifestado em várias pessoas após pandemia. Eu acredito que potencializou mais a depressão. Sempre foi um problema, sempre surgiu a depressão, mas após uma rotina mais, digamos assim, excluída da sociedade, a depressão potencializou mais. E vamos começar agora com tudo. Onde surgiu a depressão? Porque esse assunto hoje vai te ajudar a entender muitas coisas sobre a depressão. Como surgiu, como se tratar, por que entrou na depressão, como sair da depressão, o que a depressão causa na nossa mente, qual é a causa da depressão. Então nós vamos falar bastante assunto. Eu recomendo que você compartilhe, tá? Compartilha essa live, divulga, marca pessoas. Se você conhece pessoas que estão com depressão, marque. Porque aqui não vai ter julgamento. Ao contrário, aqui vai ter empatia, vai ter amor ao próximo. Então aqui essa pessoa vai se sentir segura, conectada e tratada através dessa live, tá? O termo depressão. Como que surgiu o termo depressão? Aconteceu em 1860, tá? Já era encontrado dentro dos dicionários dos médicos. E a palavra era direcionada e aplicada como rebaixamento dos espíritos de pessoas que sofrem com a doença. Olha só que interessante. Então, em 1860, já estava no dicionário a palavra depressão no guia médico. E era rebaixamento do espírito das pessoas. E hoje, qual é o termo da depressão? Qual é o termo da depressão? É pessoas com muita tristeza, passados mal resolvidos, passados frustrados, que têm manifestado e prejudicado o seu presente, têm danificado o seu futuro, tá? Então a causa surgiu então em 1860, tá? E a causa, a origem, tá? A origem da depressão tem várias evidências e vários motivos. Mas um deles é alterações químicas, isso é o dado científico, tá? Deixa eu ler aqui para você. É alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. Então a pessoa está deprimida, a pessoa está com rebaixamento do espírito, eu gostei desse termo, para depressão. Então o cérebro dela está deprimido. E por que está deprimido? Porque os neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina e a menor porção de dopamina diminuíram. Não tem como fazer o desenho aqui para vocês. Mas vamos supor que aqui é o cérebro. Aqui é o cérebro e aqui, isso aqui é o cérebro e aqui é a camada. É a camada. Aqui é a entrada da... Como que eu posso dizer? A entrada da dopamina. Do neurotransmissores, tá? Ele passa por aqui. E aqui tem aqui é o seu cérebro, massa cinzenta tá aqui. Ela tá bloqueada. E por estar bloqueada, tá gerando química negativa dentro do seu cérebro. Então, gerando química negativa no seu cérebro, não tem como a massa cinzenta tá flutuando legal, porque a dopamina está sendo prejudicada, a noradrenalina também, e a serotonina também não está sendo tratada. Então a química do cérebro se transforma autodestrutiva. Isso é neurociência. Tá? Então as substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células não
tem um bom funcionamento. Não tem um bom funcionamento. E aí há uma pergunta que não quer calar. Como fica a pessoa depressiva? Como fica uma pessoa que está em estado de tristeza? Tudo que você conversa para ela, ela enxerga cinzento, porque isso é o cérebro do depressivo. Isso é o cérebro da pessoa que está passando por um período de depressão. Ela não encontra felicidade, ela não sabe encontrar o seu propósito, ela vive relembrando frustrações do passado para se maltratar no presente, por isso também surgem pensamentos suicidas, porque passados mal resolvidos presentes danificados, estragando o seu futuro. Você viu? É um ciclo. Desculpa. Então é aqui, ó. Passado, presente, futuro. Só que se aqui não está bem resolvido, é manifestado aonde? No presente. E vai danificar o seu futuro. Então por isso que você precisa resolver o seu passado. Ah, mas já passou. Não tem como voltar. Engano seu. Tem várias técnicas que você volta e começa a entender por que aquilo, por que aconteceu isso. A ressignificação, ter um ponto de vista sobre isso que aconteceu. Será que realmente foi a sua culpa? Será que não colocaram isso por maldade? Será que era algo que não tinha como calcular, como evitar? Foi automático? Então você tem que saber fazer perguntas. Então olha só. Deixa eu ver aqui anotações. Vamos lá. E quais são as 5 fases da depressão? Primeiro, a pessoa já está muito depressiva, a pessoa está negativa, a pessoa está para baixo, a frequência dela está totalmente para baixo, tudo para ela é desânimo, ela só fica lembrando do passado, ela começa a se vitimizar, não porque ela quer, não porque ela é uma vítima, mas é porque o cérebro dela está cheio de químicas autodestrutivas, porque não tem serotonina, não tem noradrenalina, não tem dopamina, os neurotransmissores delas estão sendo queimados, porque a massa cinzenta não está flutuando muito bem, não está circulando legal, então ela não tem o oxigênio, isso gera pressão e automaticamente só pensamento autodestrutivo baseado na sua imagem. Aí ela não se enxerga bonita, ela não se enxerga feliz, ela vê uma pessoa, aí ela já quer se comparar, ela já começa a se auto-maltratar, e aí começa... Isso é uma das primeiras fases, tá? da depressão. Tem outras fases, mas aí uma fase mais extrema. Aí ela já pensa em se destruir, ela já tem pensamento suicida, ela já pensa em coisas que não é para ser pensado, não porque ela quer, é porque ela está passando por um problema. E aí vai ter muitos líderes religiosos que vai falar, é demônio, é Satanás, é o Lúcifer. Olha, não pode generalizar não. Tem um fator científico, tem um fator patológico, psicológico, tá? Então você não pode criar ideologias e falar que é demônio não, porque não é não. Tá? Quem fala isso é ignorante e não conhece a Bíblia. Então, o profeta Elias, ele estava possuído com um demônio, né? Então, você precisa entender todo o contexto, precisa ver que é um problema psicológico, problemas mal resolvidos, que foi acumulado e acumulou, e aí teve uma hora que estourou a bomba. E aí estourou a bomba, causou a danificação no cérebro, se prejudicou. Entendeu? Então, qual que são as 5 fases principais da pessoa depressiva? É a negação. Ela sempre é negativa, tudo não tá legal, enfim, tudo é negativo. É raiva, porque ela não tem dopamina, não tem serotonina, não tem noradrenalina, então ela tá para baixo. Então tudo que você fala, ela se sente que foi para ela.
ela pega, ela é como uma bucha, ela vai absorvendo tudo isso. E aí vai se prejudicando. E ela fica com raiva. Tanto primeiramente da sua imagem, como de outras pessoas ao seu redor. Barganha, tem muitas vezes que a pessoa na fase depressiva ela quer barganhar também. Tem uns que se aproveitam, né? Digamos assim, não porque ele quer, mas é porque ela se encontra num estado inferior, digamos assim, então ela acha no o fator de poder barganhar. Ah, se eu fazer isso eu vou melhorar, e assim sucessivamente. Aí tem também a fase da depressão, que foi que nós mencionou, e tem a aceitação. E tem as fases do luto, né? Com psiquiatria, e isso é um estudo da psiquiatria paulista, que aconteceu no dia 4 de outubro de 2021. E quais são os sinais ou início para você identificar a pessoa com depressão? Então, como eu mencionei, ela começou a se desanimar, começou a ficar para baixo. Já é hora de você conduzir ela para uma terapia. E a terapia não é qualquer terapia. Recomendável é terapia comportamental, tá? Porque é questão de comportamento dela. Lógico, tem várias ramificações psicológicas, né? Mas se você fazer um processo de mentoria com a PNL, Programação Linguística, você programar a mente dela, tratar as causas, os problemas, tem como solucionar. Felipe, mas e os medicamentos para pessoas com depressão? Farmacologia, né? Eu acredito que eu sou o único coach que é formado nisso, né? Mas aí quais remédios que as pessoas tomam no período depressivo? Né? Eu estudei bastante sobre a medicação, qual o efeito da medicação dentro do cérebro humano, qual os efeitos colaterais. Não tem como falar, porque senão vai ficar 2 horas falando aqui tudo, tá? Mas vamos resumir aqui. Os mais reconhecidos remédios que a pessoa, quando ela foi diagnosticada com depressão. Normalmente ela vai tomar, dependendo do caso, um Rivotril para dormir, para tentar dar sanidade mental para o seu cérebro de descanso. Tem pessoas que eu conheci que tomam Rivotril mais de 10 anos porque ela dorme bem. Ela já se viciou no remédio e ela não pensa em mudar. Eu acho errado isso. Tem como mudar, mas isso parte da pessoa. É que a pessoa se vicia no remédio. Tem também um tratamento do Zopidem, um remédio que você toma. Ah, Felipe, esse remédio ele dá ele dá Alzheimer. Olha, se você tomar por muito longo tempo, mas dependendo se tomar 1 mês, no máximo 2 meses para fazer um tratamento para regular o seu sono, é viável. É melhor você equilibrar o seu sono do que você se danificar com falta de sono, porque aí vai te prejudicar mais química negativa dentro do seu cérebro. E qual que é o efeito do Zopidem? Você toma ele 10 minutos, ele já te dá um pico de dopamina, digamos assim, e aí ele vai dar um loop, você vai ter várias ideias, você fala, nossa, eu vou fazer isso, pá, 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 vai criar um roteiro, e aí do nada, você apagou. Do nada você apagou. Tem pessoas que compram coisas na internet, e aí no outro dia não lembra. Tem pessoas que fazem várias coisas, não lembra, apagou. E por que apagou? Porque no cérebro, o GABA, ele tá meio fechado. Por isso que está dificultando o sono. Então o Zopidem vai entrar para ele abrir o canal do oxigênio e gerar oxigenação do seu cérebro para você ter uma noite de sono legal. E muitas vezes a pessoa ronca, muitas vezes a pessoa ela apaga legal, tá? Mas dura, se eu não estiver enganado, de 4 a 5 horas à noite com o Zopidem. Tem casos que a pessoa também tem que fazer um combinado. Ela toma de manhã risperidona, uma quantidade mínima, e aí ela à noite toma o Zopidem, tá? Ou ela vai tomar o risperidona à noite, depois que ela faz um processo de Zopidem, toma X e tranquilo. Mas eu não quero tomar remédio porque vicia. Olha, não vicia remédio. Quando você
faz um tratamento, você se conscientiza que é por um período, é apenas uma fase, isso vai ser tratado, solucionado e vai trazer benefício melhor para você, tá? Felipe, mas eu não quero tomar remédio. Você não me entende? Aí, primeiro, se não tiver com muito problema, se tiver, digamos, no começo de uma depressão, digamos assim, uma pré-depressão, você pode fazer a terapia comportamental. Você pode me chamar no direct. A gente vamos entrar com a PNL, com o coaching, com outras ciências e vamos te ajudar no processo. Mas se for o caso, você vai ter que ir para o psiquiatra, tomar um remédio e tá tudo certo. E se alinhar junto com o psicólogo, aí, olha, é excelente. Imagine, o coaching com mentoria aqui comigo, aí vem o psicólogo aqui, ou o terapeuta, sei lá qual que você decidir, e o psiquiatra fazendo o trabalho do medicamento. E aí você alinhou, dá certo. Aí você tem que tomar durante um ano, tá? Recomendação de todos os remédios para depressão, ou dependendo do caso da ansiedade também é de um ano. Ah, Felipe, mas eu não quero tomar, então você vai sofrer. E aí pode ter casos mais graves por falta de consciência da sua parte, tá? Ó, é possível sair da depressão? Claro, muitas pessoas saem da depressão. Mas deixa eu já finalizar essa etapa do remédio. O remédio ele não é prejudicial quando você faz um tratamento X adequado baseado no problema que você está vivendo, tá? O que você não pode ficar é dependente. Eu conheço pessoas, já tive cliente que queria ficar dependente do remédio. Isso não faz sentido. Ela tem que ficar por um período, mas não ficar dependente, escrava do remédio, tá? Não faz sentido isso. Então, você toma por um período X, acabou esse período, e aí você retoma a sua vida novamente. Felipe, esse remédio engorda, Felipe. Eu sou mulher, eu não quero engordar, Felipe. Esse remédio me prejudica. Olha, ele engorda sim alguns, tá? Tem uns que nem engorda, mas é todo um fator. É o remédio e a sua boca, tá? Você vai ter que controlar a sua boca também. Ou você vai ter, como eu disse, você fazendo a terapia, você fazendo todo um processo da programação neurolinguística, você vai também se controlar, digamos assim, vai saber lidar com suas emoções e não vai ter ansiedade e vai descontar no alimento, porque senão você vai colocar a culpa no remédio, que o remédio te engordou, o remédio gerou mais peso para você. Não foi o remédio, foi a sua boca, porque você está comendo as suas emoções, e comendo as suas emoções vai refletir na sua imagem corporal. Refletiu na sua imagem corporal, você vai arrumar e vai terceirizar o problema. O problema vai ser o quê? O remédio. Eu tive que tomar esse remédio, como que eu tô? E agora eu não consigo perder peso. Não, não é. Pode ter um fator pouco que ele te gerou mais líquido e te engordou um pouquinho? Pode. Não estou sendo negligente com esse fato. Mas talvez foi porque você comeu muito mais daquilo que você deveria comer e tá suprindo e comendo próprias suas emoções, comendo muito mais para trazer alívio para você, tá? E normalmente quando a pessoa é muito ansiosa, se ela não cuidar, ela passa para depressão, tá? Esse é o sistema. Então, como sair da depressão? Como eu já disse, fazendo a terapia, contratando um mentor, contratando um psicólogo, um terapeuta, tá? Tem hipnólogo também que faz trabalho. Se for o caso de psiquiatra, vai sem preconceito, tá? Então você precisa se conscientizar. Tive um caso da família que o próprio psiquiatra falou: olha, muitas pessoas têm preconceito de vir para o psiquiatra, é porque muitas vezes nós só quer passar o remédio e nós não explica, não conscientiza a pessoa. E ele falou nessa conclusão. Eu tenho certeza que ele é coach, tá? Porque o cara é extraordinário. E aí ele falou assim: então eu vou mudar o sistema. Toda vez que uma pessoa chegar, eu vou explicar para ela o porquê daquele remédio, vou fazer a conscientização e vou mostrar que é por apenas um período, uma fase, que ela vai tomar aquele remédio. Mas é uma falha dos psiquiatras, ele falou. Muitos não explicam, só chega lá, olha para a cara da pessoa, você está sentindo?
Ó, você vai tomar um risperidona para controlar a sua ansiedade na parte da manhã, um miligrama, e vai tomar à noite um Zolpidem, tá bom? Tchau, Deus abençoe, até daqui 30 dias. A pessoa vai ficar com preconceito mesmo, não vai querer nem comprar, né? Tem o tratamento de ervas? Tem tratamento de ervas. É um pouquinho... Tem pessoas que controlam muito bem, tem outras pessoas que vai ter que ser o químico mesmo. E aí se você alinhar, olha, atividade física, você alinhar a medicação, a terapia, a alimentação, o sono. O sono, normalmente é quando a pessoa tem depressão, é porque ela não está dormindo muito bem. Aí gerou insônia. Gerou insônia, já afetou o sistema cerebral todinho. E aí ela vai caindo numa depressão aos pouquinhos, né? Vamos ver se você consegue ficar uma semana sem dormir para você ver como que você fica. Você fica louco. Você pode dominar suas inteligências emocional aí, você vai surtar. Você vai ter que tomar um remédio. Entendeu? Quando eu, em 2018, 18, 19, que eu fiquei ansioso por causa do loop de cursos que eu fiz, de formações, fiz muitas formações. Eu saía de uma formação, entrava em outra formação, migrava para uma outra, era curso online, era mentoria X, era Y, era trabalho. Fiz muitas formações, muito conhecimento. Isso deu o quê? Fadiga mental. Então de madrugada eu acordava desesperado, com o braço meio trêmulo, parecia que estava infartando, mas era o quê? Ansiedade. Eu ia no médico, o médico falava assim, ó, você está ansioso, maneira aí na sua rotina. Aí eu comecei a maneirar, e aí eu pedi pro médico, fui muito humilde na época, falei assim, olha, preciso de um medicamento. Ele falou assim, ó, 30 dias você vai tomar um medicamento X. Eu falei assim, qual medicamento? Ele é tudo à base de ervas. Valeriana, erva cidreira. Tomei 30 dias. E nunca mais tomei. Nunca mais. Pra mim deu efeito o de ervas. Chazinho. Tá? Tem pessoas que precisam do que? Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver o que interessante aqui, ó. Foi como mencionei, né? É possível sair da depressão, claro, meditação, terapia, exercício físico, controle do sono, tratamento também 100% naturais, sem efeitos naturais, ou o químico também, com benefício. Isso vai ajudar bastante, tá? Quais são os 4 tipos de depressão? Isso é interessante. Talvez, estou falando para uma pessoa que é depressiva, ou a pessoa não tem depressão, mas vai encaminhar essa live para a pessoa que tem. Então é interessante ela fazer um check-in baseado nesses 4 tipos de depressões que são mais comuns que acontecem, tá bom? No Brasil tem 19 milhões com depressão. Então, como eu disse, você conhece pessoas que têm esse problema nas suas emoções, ou termo muito mais antigo de 1860, rebaixamento dos espíritos, né? Depressão maior. A depressão maior é o tipo mais grave da depressão, tá? É o mais grave mesmo. Tem a distimia, que entre esses tipos de depressão, a distimia é menos grave que a depressão maior. Eu não vou falar cada um aqui por causa de questão de tempo. Aí você, se interessar, você vai pesquisar, tá? Tem a depressão ansiosa, que foi generalizada através da ansiedade. Tem também a depressão psicótica, aquela que foi ouvindo voz e fica causando dores aí. E tem a depressão pós-parto, que muitas vezes a mulher tem essa depressão, porém, como Augusto Cury diz, talvez nem é depressão, é que tem muitos médicos aí que são ansiosos ou quer diagnosticar a pessoa com depressão, mas talvez é só falta de uma vitamina que ela está precisando tomar e tá tudo certo. Tem detalhe, tá? Tem pessoas que têm falta de vitamina B12, se eu não estiver enganado, vitamina D, isso gera depressão também. Então, se a sua vitamina estiver baixa, automaticamente você está com risco de entrar numa depressão. Então, esses são os 4 tipos de depressão. E quem tem depressão, sabe que tem depressão? Normalmente a pessoa, ela se sente triste, ela se sente para baixo, né? E é uma causa
sem razão aparentemente. Então a pessoa depressiva, ela não sabe que está triste. Ela não sabe. Para ela tá normal. Se você falar para ela que ela tá com depressão, ela vai falar assim: isso é coisa da sua cabeça, eu tô normal, eu tô bem. Só que você sabe que ela não tá bem. Porque a sua vida pode estar maravilhosa em todos os objetivos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Mas ela não consegue ficar feliz. Ela não consegue. Tem muitos ricos, muitos milionários e bilionários que estão depressivos. Que queria ter a felicidade de uma pessoa que mora hoje numa comunidade. E ambas as partes. Pessoas na comunidade com depressão também. Mas tem pessoas morando no Alphaville com depressão. Então, é relativo. E essa sensação de tristeza constantemente também tem uma causa de sentimento. Qual é a causa de sentimento? A culpa. A pessoa começa a se culpar demais. Olha, nossa, eu poderia ter feito isso. Poxa, mas já passou, por que você vai se culpar? Aí entra a humildade. E entra também o familiar perceber, nossa, ela tá a mudança de comportamento dela tá diferente de como ela era antes. Então, procuram ajuda. Tenta entender. Porque ela vai começar a se culpar, se culpar, se culpar, aí começa a criar a depressão psicótica. Muitas vezes começa a ouvir voz, isso. Aí eu acredito, tá? Vou falar do lado teológico, um pastor, aí eu acredito que Satanás, o diabo, influencia esse período, aí te influencia você fazer aquilo que não é para se fazer. Porque aí ele encontrou uma brecha para entrar e te autodestruir, tá? Isso eu tô falando pro lado espiritual. Aí eu entendo aí eu entendo. Agora falar que depressão é do diabo, para mim quem fala isso é um ignorante. Não estuda, precisa estudar. Precisa entender o fator de todas as áreas da depressão. Mas se a pessoa está nesse período, aí ela deixa ser influenciada. Porque ela não está bem nas suas emoções. Ela não tem o controle, ela não sabe lidar. Por causa do fator psicológico. Aí eu acredito fielmente que o diabo vem e entra porque encontrou uma brecha. E aí eu acredito que foi o que aconteceu com Elias. Quando Elias ele sentiu medo de Jezabel, a amígdala, né? A amígdala, tálamo, funcionou lá, ele acionou, só ficou no flow da emoção e não pensou no consciente, porque se ele pensasse no case de vitória que ele fez antes, derrubando e derrotando todos os profetas, ele não teria se amedrontado. Mas aí ele se sentiu amedrontado, com medo, e aí eu acredito que Jezabel tomou conta dele e ele ficou com medo, e você conhece muito a história, tá? O que aconteceu com Elias. E aí depois Elias saiu da depressão, porque passou por duas terapias comportamentais. Primeiro foi o mentor, deu uma instrução para ele, na mentoria, deu comida para ele, deu alimento para ele, deu uma motivada nele. Aí ele estava meio desanimado, né? Porque não é da noite pro dia que a depressão sai. Aí depois foi na outra sessão de terapia comportamental. O outro anjo chegou e falou: ó, levanta lá. Foi um coach lá. Ó, levanta, vamos fazer isso. Pô, você precisa continuar a sua caminhada. Aí ele ficou meio assim. Aí Deus falou assim: agora é a minha vez. Ô Elias, bora levantar, pô. O caminho é longo, a jornada é grande. Você vai chegar no seu objetivo, você vai chegar na sua missão. Eu tenho coisas maiores para você. E aí sabemos que ele sobe para o céu, tá? Então, é todo esse processo. Deixa eu ver aqui. Então, aí como eu disse, se a pessoa se culpar muito, aí começam os pensamentos suicídios. Porque ela não está encontrando solução. Ela não está encontrando. E por isso que precisa a terapia. Porque aí o psicólogo, o coach, o mentor, o programador neurolinguística, a pessoa que trata com a mente humana vai começar a fazer pergunta para ela e vai despertando ela sem condenar, sendo empático, com amor, sem julgamento.
E vai ser um momento gostoso de libertação, a qual ela vai conversar, vai entender. Nossa, por que meu pai me humilhava? Por que a minha mãe me rejeitava? Por que talvez eu fui abusada sexualmente pelo meu irmão? Por que eu fiz isso, fiz aquilo? E aí ela começa a se culpar, mas talvez o psicólogo, o coach, o mentor, o terapeuta traz um ponto de vista diferente para ela. Ela começa a olhar e despertar e falar que ela não, e ver que ela não foi culpada. Igual, vamos supor, a menininha de 7 anos foi estrupada pelo seu irmão de 30 anos. Ela tinha como dominar essa situação? Não tinha. Mas gerou um trauma? Claro que gerou. Gerou memórias? Claro que gerou. Gerou medo de se relacionar com outro homem no futuro? Provavelmente. Mas ela é culpada disso? Não, mas ela vai se culpar porque ela não entendeu isso. Aí o psicólogo vem, o mentor vem, o coach vem, o terapeuta vem, e aí começa a alinhar tudo, mostrar para ela uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Ó, pensa desse jeito. Você era inocente. Ele tinha consciência. Olha, dá pra você evitar? Não dá. Aí ela tem um X, pá! Dá um despertar. Pô, é verdade. Por que eu tô me culpando com isso? Nossa, por que eu queria cometer suicídio por causa disso? Era só entender, só virar uma chavinha aqui que tá tudo certo. Aí fica mais leve, aí já vai eliminando as energias negativas dentro do seu cérebro. E aí ela vai começando a se limpar, a se purificar dentro das suas emoções. Até chegar a um período de X de sessão, ela tá bem. Então, é necessário, tá? E eu vou falar a verdade. Quem não faz sessões com mentor, com coach, com psicólogo, com terapeuta, e entre outras ciências aí que cuida da mente humana, ele está correndo um alto risco de cair numa depressão, tá? Ó, você precisa pensar fora da caixinha, tá? Pensa fora da caixinha. Não é sinal de fraqueza, não. Você fazer terapia. Não é sinal de fraqueza você contratar um mentor e um coach, não. Ao contrário. É sinal de humildade e reconhecer que nós não somos perfeitos em tudo. Entendeu? Que não somos perfeitos em tudo. E vamos lá. E o que acontece se a depressão não for tratada? Foi o que eu mencionei. Pode culminar em comportamentos e atos suicídios. Que nós vamos fazer uma live. 800 mil pessoas se suicidam durante o ano. No Brasil, 34 mil. E por que ela se suicida? É porque ela quer acabar com a dor. Não que ela quer acabar com a vida. Porque o nosso corpo não quer morrer. O meu pai está doente. Ele está com uma pedra na vesícula. Está fazendo tratamento, vai fazer a cirurgia. Provavelmente essa semana. Mas o corpo o quê? Tá lutando para viver, para manter em pé. Fica em pé aí e tenta cair para você ver se você vai cair. Você não vai cair, mano. Eu tô sentado no sofá. Se eu me jogar, bater a minha cabeça no chão, você acha que vai acontecer? Não vai, pô. Meu corpo não quer bater a cabeça. Aqui tá todos os comandos. Aqui tá todas as coisas. Então o seu corpo, você vai querer tirar uma dor mal resolvida. Só que o seu corpo não quer passar por essa dor. O seu corpo quer encontrar a solução para essa dor, para te deixar você sem essa carga. Aí eu vou fazer um anexo, uma analogia do que Jesus Cristo falou. Você está com dor? Vinde até mim. Traga para mim, que meu fardo é leve. Aí vamos fazer uma junção, traga essa dor primeiro para Jesus, e depois busque um psicólogo, busque um coach, um mentor, um terapeuta, e descarrega a sua dor, as suas feridas emocionais. Porque aí juntou Jesus Cristo na parada, juntou o profissional, fez um conjunto de vários fatores, alimentação, atividade física. Olha, questão de X, você está livre. Entendeu? Então é algo extraordinário.
E aí você precisa mudar isso, tá? Não seja medíocre. Eu vou falar medíocre aí, como o Naval nos começos da live falar. Medíocre, orgulhoso, egoísta, achando que você não precisa de outras pessoas, não. Eu precisei no começo para poder me ajudar a desenvolver a oratória, a falar em público, tá? Eu tive mentores, tive coach, tem até hoje, porque juntos somos mais fortes. Você acha que você pode chegar num tal lugar se você ir sozinho? Possivelmente você até pode, mas vai demorar e pode errar muito, entendeu? Deixa uma causa aqui, ó. Tá indo para 35 minutos de live. Qual a diferença entre a ansiedade e a depressão? Deixa eu ler aqui o dado científico. Ó, enquanto os transtornos de ansiedade se caracterizam por uma preocupação constante e patológica, com ou sem foco definido, a depressão se caracteriza por tristeza intensa e constante, desinteresse em atividades que a pessoa costumava gostar, sensação de incapacidade e desesperança. Diferença da psiquiatria ilana, né? Psiquiatria ilana. Então você, como que diz? Tem essa diferença da ansiedade e da depressão, que é muito interessante. Eu já falei já o que acontece no cérebro, o que acontece a depressão no cérebro, já mencionei. Quais são os sintomas da depressão silenciosa? Ah, isso aqui eu não mencionei. Quais são os sintomas de uma depressão silenciosa? Tem vários fatores, tá? E várias dores. Mas muitas vezes gera uma dorzinha de barriga, uma má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca, nos ombros. A pessoa começa a andar mais com ombros caídos. Porque, segundo a ciência, cada pensamento autodestrutivo que você tem na sua mente é equivalente a 30 quilos de cada pensamento. Então imagine, uma pessoa depressiva só pensa negativo. Então por isso que o ombro dela está enfadado, está andando encurvado, né? Então tem tensões no ombro, tem muita dor de cabeça, dor no corpo, sensação de corpo pesado, de pressão no peito, né? De sufocamento e entre outros, que eu não vou falar aqui porque é muitas coisas, mas esse já dá para fazer um check-up e uma identificação se você está com uma depressão, tá? Vamos ver aqui. Eu vou ler esse versículo no final. E por que a depressão normalmente é pior à noite? Você já se perguntou? É porque o corpo está mudando para o seu ritmo circadiano natural. Então a luz está diminuindo, ó, e a produção de melatonina no corpo está aumentando. O nosso corpo está nos dizendo para descansar. Só que a pessoa já não está conseguindo descansar, porque a sua mente já não está descansando. Por causa dos pensamentos que estão pesando. Tá? E aqui é bem interessante também, ó. Porque a depressão é pior pela manhã? Isso acontece porque, segundo dizem, que é uma exposição à luz solar estimula hormônios que atuam diretamente sobre o nosso humor. Então gera conflito. A pessoa, normalmente, ela quer ficar mais isolada. Então, de manhã, quando ela tem contato com o sol, a luz solar, a luz solar está batendo aonde? Na célula do humor. E aí já gera conflito. Aí ela fica irritada, nível de estresse alto, o cortisol dela sobe bastante, fica estressada. Então tem todos os fatores, você viu? Tem bastante informação aqui, né? Deixa eu passar mais umas aqui, pra gente ir agora pra... Tem um caso interessante que falaram uma vez que depressão não tem cura. Será que depressão não tem cura? Tem um tipo de depressão que não tem cura. Como é visto anteriormente, é a depressão refratária. É resistente ao tratamento farmacológico. Ou seja, os remédios não chegam a fazer efeitos que deveriam fazer, mesmo que o paciente tome os medicamentos de maneira correta. Então ela é considerada repressão
refratária. Tem casos que a pessoa tem que tomar até choque no cérebro. E aí, depois você pesquisa aí. A pessoa toma choque para tentar ligar os neurônios, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, para tentar ativar o cérebro novamente. Como se fosse um choque no peito, né? Mas aí vai ser no cérebro. Então essa depressão refratária, essa pessoa ela tá com muito preconceito de tomar remédio. Então ela até pode tomar o remédio, depois da conscientização ela toma. Só que ela toma desacreditando, ela toma já reclamando e aquele remédio não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Entendeu? Não faz efeito. E aí eu vou passar aqui, ó, como sair da depressão. Mas antes, né, deixa eu falar aqui se a depressão tem cura ou não tem, né? Então vamos lá. Aqui. Aqui, ó. A depressão é uma doença que não possui cura definitiva. E a reincidência de seus sintomas é algo bastante comum e frequente. Então, quem sofreu um episódio depressivo tem 50% de chance de ter um segundo. Né? Isso afirma o quê? O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Só que se a pessoa acredita nisso, ela fica, digamos, 50% parada, acreditando que possivelmente pode ter uma segunda depressão. E aí ela fica já meio assim, ah, nossa, eu tenho a chance de ter uma segunda depressão. Tem, eu também tenho, todos nós temos. Quem teve uma primeira pode ter a segunda, quem nunca teve pode ter a primeira. E assim sucessivamente. Mas eu vou botar isso no meu cérebro? Eu vou colocar isso na minha cabeça e vou falar, nossa, eu já passei por um processo de depressão, eu tenho chance de ficar de novo depressivo? Não, mas eu não sou besta, eu não sou bobo. Eu tenho que colocar na minha cabeça, eu vou vencer. Nunca mais eu vou cair nessa depressão. Ó, nunca mais eu vou ficar assim. Nunca mais eu vou fazer isso. Se eu pensei nisso, nunca mais eu vou pensar. Porque Deus me ajudou no processo. Eu me tratei, eu me curei, eu me transformei. Agora eu vou ajudar pessoas que estão com depressão. Agora eu vou ajudar essa pessoa a sair da depressão. E se a pessoa já está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, eu vou ensinar ela, eu vou conscientizar aquela pessoa que ela não precisa ficar nesse ciclo vicioso de depressão, depressão, depressão. Tem pessoas que estão passando por um processo de depressão mais de 8 vezes, 10 vezes, por causa que X de ciclano morreu, ou porque teve uma perca financeira, ou porque o casamento não deu certo, o marido foi embora, ela está chorando até hoje. Caramba, você é muito mais importante do que tudo isso. Tudo bem, seu parente morreu, é difícil, é uma dor insuportável, a dor do luto. Somente o Espírito Santo pode preencher e cuidar de você. Mas você vai ficar o resto da sua vida chorando? Não. Faça como o judeu. Coloca um tempo do luto. Você quer um mês chorando amargamente, deprimida, triste. Fica um mês, mas depois de um mês se transforma. Começa a criar lembranças das coisas boas. O que aquela pessoa gerou em você? O que aquela pessoa te ensinou? E aí na data de aniversário, para você não ficar triste, comemora as felicidades que ele gerou em você. Que ele pintou um quadro de boas informações, que ele te formatou, que ele te ensinou em você. Lembranças boas. Os judeus, alguns judeus fazem isso. Eu vi uma reportagem falando. Você não precisa fazer. Você perdeu financeiramente? Tudo bem, acontece. Mas não fica sofrendo por isso. Foi um aprendizado. Entendeu? Faz parte do processo. Então você precisa entender o jogo. Ah, o seu companheiro foi embora, a sua companheira foi embora. Tudo bem, faz parte. Ele não aguentou a pressão de um relacionamento sério. Ele foi menina, ela foi menina, ele foi menino. Abandonou, tudo bem. Não é pra mim, Deus vai me colocar uma pessoa melhor pra mim. Muda rapidão a frequência. Ah, ele foi embora, vai acabar a minha vida. Eu não consigo ficar mais sem ele. Ah, estou fadado ao fracasso.
eu não dou certo com ninguém, você vai ficar se vitimizando, caramba. Não, você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que isso. Então, o presidente da associação falou que tem 50% de chance de voltar, não acredita nisso não. É igual a pessoa que tem câncer. Ela foi curada do câncer. Aí o médico chegou pra ela e falou assim, olha, você tem 50% de chance de você ter um outro câncer. Ela vai botar isso na cabeça? Vai inculcar isso na cabeça? Lógico que não. Ela não quer nem saber mais disso. Ela quer fechar essa janela. Ela quer mudar esse ciclo. E começar uma nova história. Tá? E tá indo para 45, vamos para chegar nos 50. Claro que o dia hoje meu foi puxado e eu tô cheio de energia para gerar aqui até a madrugada, se for preciso, para trazer essa informação para vocês. Mas vamos lá, finalizando já. Eu vou passar até uma coisa que não é nem para eu passar aqui, mas eu vou passar. Qual exame de sangue detecta a pessoa com depressão? Através da análise e biomarcadores do RNA. Esse é um exame capaz de apontar o quão severa é a depressão do paciente, o risco de desenvolver depressão severa no futuro e o risco de desenvolver distúrbio bipolar. Então, se você já teve, você pode fazer esse exame, análise de biomarcadores de RNA. Interessante, né? Então, agora vamos lá, deixa eu passar outra informação aqui para vocês, que é outra coisa aqui, ó. Eu vou ler o versículo que eu mencionei, tá? É o versículo de Salmos 96. Aqui, ó. Então vamos lá. Como você vai sair da depressão e quais atitudes comportamentais que você precisa ter? Primeiro, livre-se dos preconceitos. A depressão não demonstra falta de Deus ou espiritualidade. Se a pessoa falar, você está com falta de Deus, por isso que você caiu na depressão, olha, você não vai xingar porque você é crente. Se você for crente, né? Se você não for, normalmente você vai xingar essa pessoa. Mas aí, em vez de você falar palavras autodestrutivas, chama ela de filha de Balaão. Filha de Jezabel. Se for homem, filha de Balaão. Se for mulher, filha de Jezabel. Filha do dragão X. Porque não tem nada a ver. Então você livre-se de preconceito. Ó, entenda. É você e Deus, você está tranquilo, foi um fator psicológico que foi gerado, então tá tudo certo, tá? Não precisa guardar ressentimento, preconceito. Se ela quer te julgar, te condenar, isso é da partiu dela. Você tá tranquilo. Ela pensa como você quiser, você não precisa ser bucha, enxugar isso para você e se prejudicar. Também não se isole. Se você perceber que você está se isolando, já busca ajuda. Ó, você não tem um animalzinho em casa? Vai lá, compra um pet urgente. E principalmente se for um cachorro, pelo menos o cachorro é dependente. Gato já é mais independente. Mas cachorro ajuda muito em casos de depressão. Já tem casos científicos que a pessoa foi curada porque teve um petzinho, teve um cachorro. Compra uma tartaruga, compra um peixinho, compra um passarinho, sei lá, tem um pet. Mas não se isole também. Esteja no meio das pessoas, mesmo se você não quiser, mas entenda que se você se isolar, você vai se prejudicar. Se você se conectando, você vai melhorar. Você vai estar em relacionamento com pessoas. Teve um conhecido meu, palestrante Juvenal, ele disse que teve um dia que ele estava tão triste, a vida dele estava tão complicada, nada deu certo para ele, e dentro de casa ele estava tendo pensamentos ruins. Ele saiu na rua lá em Santo André e começou a falar, eu quero me abraçar. Alguém me abraça? Abraçava o povo, começou e falou assim, olha,
Cheguei em casa todo feliz e alegre. Nunca mais tive pensamento destrutivo na minha vida. Ele saiu abraçando o povo, todo mundo. Por quê? Ele entendeu o poder também da força de um abraço, né? Você vê aí o poder da força de um abraço. Também busca a ajuda de um profissional, tá? Você quer contratar um mentor? Contrate um mentor de inteligência emocional. Você passa por um processo de programação neurolinguística. Você quer ir para o psicólogo? Busca o psicólogo. Você quer o terapeuta? Busca a terapia com o terapeuta. Você quer juntar os três para você ter resultados mais rápido? Junta os três. Olha, aí você, questão X, você consegue. O psicólogo vem te tratando uma coisa, o terapeuta outra, o mentor e o coach te revolucionando o comportamento, e aí você vai saindo rápido, tá? Não fuja das psicoterapias, né? Que eu mencionei. Você vai contratar o mentor, o coach, então você vai ter que fazer as suas terapias, as sessões, tá? Cuide da sua saúde física, porque você pode estar tomando até um remédio para aumentar o quê? A dopamina e a serotonina, porque normalmente os remédios de depressão é isso, para gerar dopamina, serotonina, noradrenalina. E aí você fazendo atividade física, automaticamente você vai estar liberando a sua farmácia interna. Liberando a farmácia interna, você está gerando o quê? Dopamina, serotonina, noradrenalina e entre outros benefícios, fazendo a massa cinzenta do cérebro funcionar bem. Entendeu? Que coisa interessante. Vai funcionar bem o seu cérebro. Tá? Se perdoe. Você precisa se perdoar. Qual culpa que você está tendo? Se perdoe. Você vai entendendo, né? Isso na terapia, nas sessões, você vai entendendo. Mas se perdoe. E eu vou mais além. Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Para você se perdoar, para você falar e perdoar os outros. Se você guardar rancor, se você não quer perdoar ninguém, tranquilo. É um direito seu, livre arbítrio, que Jesus deixou bem claro para cada um decidir e tomar suas decisões, mas aguenta as consequências da carga emocional te pressionando dentro das suas emoções, tá? E te danificando. Então, recomendo que você perdoe, tá? Perdoe. Sétimo, olha, já estou na sétima dica. Desenvolva uma estratégia para manter bons pensamentos. Desenvolva boas estratégias para você manter bons pensamentos. Como que você pode fazer? Anota. Pega um post-it, anota nos lugares. Ou pega uma liguinha, coloca no braço. Toda vez que você pensar pensamento negativo, você pega a liguinha, puxa até o último, pá, estoura. Você vai ficar com a mão até o pulso até machucado. Mas é melhor se sentir dor naquele momento do que se sentir dor mais pra frente. Entendeu? Então elabora uma estratégia. A melhor estratégia sem pressão, sem te machucar internamente aí, mas que possa vir te dar mais paz. Oitavo, ressignifique. Ressignifique o seu passado, resolva o seu passado. Porque passado mal resolvido é futuro autodestrutivo. Passado resolvido, futuro decidido, né? E o último, que eu acredito que seja o primeiro, se conecta com Deus o tempo todo, tá? Busque Deus. Ah, Felipe, você sabia que você ia falar de religião? Não. Busca Deus, lê a Bíblia. Foi feito um estudo científico. Quem lê a Bíblia evita vários problemas de depressão, de ansiedade e entre outros problemas, certo? E outra, Deus ele vai estar te ajudando dentro desse processo também, tá? E para finalizar essa live, normalmente as lives têm sido 30 minutos, mas é um assunto rico em informação e eu passei bastante informação aqui dentro dessa live. Eu finalizo falando Salmos 96, que diz assim, ó: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação em dia em dia. Esse é o Salmos da depressão. Cantai ao Senhor. Em outras palavras, viva uma vida de gratidão. Viva uma vida alegre. Viva uma vida anunciando coisas boas. Viva uma vida sem peso emocional. Viva uma vida sem se autodestruir, ao contrário. Viva uma vida leve. Porque o fardo dele é leve. Então, Deus abençoe. Compartilhe essa live aí sobre a verdade sobre a depressão. Passei bastante conteúdo, bastante informação. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. E não é somente questão de ficar blogueirinho aqui, não, ou seguidor. É questão de vida, tá? Quando você entende o jogo do Instagram e você curte, o Instagram vai entender que o conteúdo é relevante. Essa live não foi relevante sobre depressão, com tantas informações? Com certeza foi. Melhor do que muitos vídeos aí de TikTok, vídeos de Reels que não faz muito sentido e você perde muito tempo visto e compartilha com todo mundo no seu Instagram, né? Mas conteúdo você não compartilha e talvez você pode salvar vidas que está pensando em coisas ruins, se autodestruindo ou entrando numa depressão. Essa live pode despertar ela ou ele e ajudar ela no processo. Eu tenho certeza disso. Então encaminha para as pessoas, curte, comenta, coloca assim: Felipe, eu não concordei com isso. Felipe, foi excelente os comentários. Felipe, nossa, eu não pensava nisso. Ele gera tudo isso no meu cérebro. Nossa, esses 8 passos que você ensinou para sair de uma depressão, nossa, é sensacional. Comenta, porque aí o algoritmo do Instagram vai entender que é muito relevante, vai compartilhar e vai ajudar no crescimento da minha página, com objetivo, com missão, que é ajudar e salvar vidas emocionalmente. Combinado? Então, Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana, que essa semana possa vir ser uma semana extraordinária de boas notícias e que a sua sanidade mental, saúde mental possa vir estar leve. E se está pesada, reconselho que hoje você coloca a cabeça no travesseiro e entrega para aquele que o fardo é leve. Você sabe muito bem em quem eu estou falando. Jesus Cristo. Fui.